Olá, estudantes! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou aqui hoje para mais uma aula de História. A nossa aula de hoje é uma continuidade do que a gente já estava falando na aula passada, que faz parte do capítulo 8. Então, na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o histórico, né, o contexto brasileiro no período em que a gente era colônia. Como o nosso capítulo fala da emancipação política do Brasil, né, ou melhor, a independência do Brasil, a gente estudou um pouquinho como que o Brasil estava na época em que ainda éramos colônia de Portugal. Vimos aí um pouquinho sobre alguns movimentos que já buscavam a independência, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, né? E hoje a gente vai ver um capítulo importante dessa história, que é quando a família real portuguesa vem para o Brasil, vem transferida para o Brasil. Essa transferência é mais um fator que nos ajuda a compreender esse nosso processo de independência. É até muito importante a gente reforçar, né, quando a gente fala de processo, porque às vezes dá aquela ideia de que a independência foi algo rápido, resolvido, né? Alguém falou, agora estamos independentes e pronto. E não foi bem assim, né? Então, nas nossas aulas nós vamos ver que é algo bem mais complexo, bem mais demorado, que envolve muito mais atores do que somente lá o Dom Pedro I, né, que foi o homem a quem se atribuiu muitas vezes essa independência. Então, na aula anterior, nós já vimos isso, que outros movimentos já tinham acontecido, né? Nós vimos lá a questão da Inconfidência Mineira, do fato de Tiradentes ter sido castigado, né? Outras pessoas também sofreram castigos. Nós vimos a Conjuração Baiana. Quer dizer, já eram movimentos que visavam a independência, né? Então, eles também são muito importantes para a gente compreender aí toda essa história. Hoje nós falaremos, então, da vinda da família real portuguesa para o Brasil, porque esse ato, essa vinda, também ajuda a gente a entender todo esse processo. Então, vamos lá. Primeiramente, lembrarmos que a Europa estava vivenciando uma série de revoluções, como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Ao final da Revolução Francesa, nós vemos a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder. Quando Napoleão Bonaparte chega ao poder, né, nós temos aí as guerras napoleônicas, que é aquele desejo de expansão territorial que transforma bem a Europa e que vai refletir em outros lugares do mundo também. No Brasil, a gente tem aí um histórico, né? Que enquanto colônia de Portugal, nós tivemos aí um grande controle do Marquês de Pombal, que era um político, né? Era o primeiro-ministro lá do rei Dom José, lá atrás, né? E ele já promoveu muitas mudanças no Brasil. Depois a gente tem a chegada da Dona Maria I, né? Que é a filha de Dom José, que também governou, né, de Portugal, ela controlava, né, as questões aqui no Brasil, na colônia. E a gente falou então das conjurações que aconteceram no período em que a Dona Maria estava no poder, tá? Então agora a gente tentar entender um pouquinho os outros fatores que nos ajudam aí a desenrolar esse processo, né? A compreender o desenrolar do processo. Então, na Europa, existe uma disputa muito grande pela hegemonia, né? O que é hegemonia? O controle, o predomínio, principalmente relacionado às questões econômicas. Então, França e Inglaterra ficavam disputando espaço. Elas queriam ter o poder centralizado, elas queriam controlar o cenário. A Inglaterra já tinha esse status, né? A Inglaterra já tinha um grande controle. Então, na verdade, a França estava tentando tirar o lugar da Inglaterra. Só, gente, que a Inglaterra resistia. Então, para os franceses, isso era um desafio muito grande, tá? Foi por causa dessa resistência da Inglaterra é que Napoleão Bonaparte, tentando enfraquecer os ingleses, né, criou um decreto chamado Bloqueio Continental. O objetivo desse decreto era bloquear a Inglaterra, né, ou seja, os outros países da Europa não comercializariam com a Inglaterra. Isso faria com que ela se enfraquecesse, dessa forma Napoleão Bonaparte conseguiria dominá-la e fazer com que a Inglaterra também se tornasse dependente da França, né? Então a França se tornaria a grande poderosa da Europa, tá? Então, aqui a gente tem um mapinha que retrata, né, que representa esse bloqueio continental. Observem que esses risquinhos rosa, eles representam a área de bloqueio, ó. Tá vendo que dá um vazio aqui, ó? Tá tudo bloqueado. Nós já estudamos isso antes, só relembrando, viu? Depois tem aqui, ó, e aqui tem um vaziozinho, justamente porque alguns lugares, né, não teve essa adesão ao bloqueio continental. A Espanha, por exemplo, ela foi invadida pelas tropas napoleônicas e o mesmo estava sendo ameaçado a Portugal, já que
Portugal não se decidia se bloqueava ou não a Inglaterra, tá? Então, é nesse sentido que a gente vai compreender a transferência da corte portuguesa. Por que os portugueses tinham dificuldades em bloquear a Inglaterra? Existiam laços muito fortes entre Portugal e Inglaterra, porque os portugueses tinham tratados comerciais com os ingleses, como o Tratado de Methuen. Esse tratado aqui estabelecia, né, que os portugueses compravam da Inglaterra, a Inglaterra em contrapartida comprava de Portugal, só gente que Portugal comprava muito mais do que vendia, então os portugueses estavam sempre devendo para os ingleses. Sem contar nos grandes empréstimos que os portugueses faziam, né, do controle que os ingleses exerciam sobre o comércio. Resumindo, gente, era impossível aos portugueses cortar laços com a Inglaterra. E como eles não podiam cortar laços com a Inglaterra, eles sabiam do destino deles, né? Napoleão deixava bem claro, ou bloqueia a Inglaterra ou vai ser invadido. Então, os portugueses corriam um risco muito grande de sofrer com a invasão de Napoleão, mas ao mesmo tempo bloquear a Inglaterra era tão perigoso, tanto é que as pessoas falam que era aquele ditado, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E era mesmo, viu, gente? Então, os portugueses, né, no caso, quem governava era o Dom João, que era príncipe regente, né? Ele ainda não era rei. Ele estava governando, gente, porque a mãe dele, a Dona Maria, ela estava passando por uma demência, né, por problemas mentais. Ela havia perdido o marido, perdido o filho, ela não estava bem. Então, o Dom João assumiu o poder como príncipe regente, ou seja, reger é governar, né, guiar. Enquanto ela não pudesse, ele estava fazendo esse papel. Então, ele deu uma enrolada no Napoleão, vamos dizer assim, né, enquanto ele tentava resolver a situação de Portugal. Então, para resolver essa situação, né, havia um projeto de transferência em que o governo português se reuniu com representantes da Inglaterra, né, e fizeram um acordo chamado de Convenção Secreta. Por meio desse acordo, decidiu-se que a corte portuguesa, né, transferiria-se de Portugal para o Brasil, ou se eles iam fugindo, né? Traduzindo, gente, eles iam fugir para o Brasil, tá? E em contrapartida, com a ajuda dos ingleses, né? Porque a Inglaterra ia ajudar com transporte, com navios, né? Então, para agradecer, vamos dizer assim, os ingleses, os portugueses tinham que dar algumas vantagens comerciais aos ingleses. Então, ficou decidido, a Inglaterra ajuda os portugueses a fugir para o Brasil. Os portugueses vão deixar que os ingleses comercializem com mais liberdade no Brasil. Vão fazer um monte de tratados comerciais que vão dar altas vantagens para a Inglaterra, tá? Então, como eu falei com vocês, a questão do avanço das tropas francesas, né, da ameaça de Napoleão, teve como resultado a transferência da corte portuguesa para o Brasil, tá? Então, eles se transferiram mesmo para tentar fugir dessa invasão. Como que ficou Portugal no período dessa transferência, né? Fuga, como eu sempre gosto de dizer. Aqui tem um trecho que narra um pouquinho desse período. Diz que Lisboa era um grotesco pandemônio. Grupos de homens saíam armados pelas ruas, mulheres lamentavam-se pelos becos, outros choravam. A população assistia aos preparativos da fuga, apavorava-se com tudo que via. Gente, vocês já pararam para pensar? O país está sofrendo a ameaça de ser invadido por uma das tropas mais poderosas do momento. O rei, junto com a família dele, com a corte, com seus principais funcionários, com o tesouro, com os livros, com os quadros, com o que ele pudesse levar, coloca tudo na embarcação e foge e larga o povo do país para trás. Foi isso que eles fizeram. Imaginem vocês nessa situação. Já pararam para pensar? Imagina se o Brasil está sofrendo com perigo de uma invasão aí, e no caso nosso é presidente, né, uma república, e o presidente em questão que tiver no poder, né, foge com todo mundo, leva a família dele, leva a riqueza e deixa a gente aqui esperando a invasão. Vocês já pararam para pensar a sensação dos portugueses? Gente, imagina, né? Mas foi o que aconteceu, viu? Então a família veio embora. Diz que um monte de gente tentava correr atrás, mergulhava, sabe? Tentando chegar próximo aos navios para fugir junto, mas os navios vieram carregados para o Brasil, não cabia mais gente, não. Tá? Mas assim, foi uma situação muito drástica, né? E triste, vamos dizer assim. Então, pessoal, estando no Brasil,
né? O que vai mudar? A corte portuguesa chegou no Brasil, tudo certinho, né? No sentido assim, salvos. Até tem um monte de curiosidade em torno dessa transferência da corte. Eles falam que no caminho as mulheres tiveram uma pandemia de piolho. E aí que eles custaram a resolver, tiveram que cortar o cabelo das mulheres todas, né? Durante a viagem. E quando chegou aqui no Brasil, as mulheres chegaram com os turbantes, né? Os panos enrolados na cabeça aí. O povo que vivia na colônia achou até que era moda na Europa, né? Nossa, que chique, última moda na Europa, vamos todo mundo usar turbante também, né? Mania de achar que o que vem de outro país, o que vem da Europa é mais chique, né? E todo mundo copiava. Mas tirando essas questões que são até engraçadas, né? O que acontece na prática quando a família real chega ao Brasil? Primeiramente, é bom falar que eles não tinham onde ficar. Então, eles tiraram a casa de um monte de gente, viu? Chegava, batia nas casas e falava, você tem 24 horas para sair, porque o príncipe regente vai ficar aqui. Né? Diz que eles colocavam na porta das casas a inicial PR, né? Príncipe regente, para saber, né? Que aquela casa estava marcada lá pro príncipe, né? E que as pessoas falavam que queria dizer era ponha-se na rua, né? O significado de príncipe regente, eles deram outro significado, porque de fato o que acontecia era isso. Bom, mas estando aqui, algumas medidas tomadas por Dom João que são importantes a gente mencionar. A abertura dos portos, né? No ano de 1808, ele decretou que os portos brasileiros estariam abertos para o comércio com outros países. Isso queria dizer que, até então, Portugal tinha preferência e exclusividade no comércio com o Brasil. A partir de agora, outros países tinham. Esse tratado, gente, ele visava beneficiar principalmente a Inglaterra, tá? Porque aí os ingleses poderiam vender seus produtos industrializados aqui com mais liberdade. Isso estava lá naquele acordo anterior que eles tinham feito, nós comentamos, né? Além disso, gente, ele autorizou que fossem instaladas indústrias no Brasil. É porque a mãe de Dom João, a Dona Maria, ela tinha proibido as indústrias, não queria que o Brasil tivesse, para não ficar independente, para não crescer. Mas Dom João, estando aqui no Brasil, ele autorizou. Mas mesmo ele permitindo as indústrias, gente, foi assim um processo meio complicado, sabe? Demorou bastante para a gente industrializar. A gente não tinha capital, né? Dinheiro disponível para investir, não tinha mão de obra para trabalhar nas indústrias, faltavam maquinários, né? E tinha que comprar da Inglaterra. Claro que a Inglaterra não facilitava, né? Porque ela ia vender máquina para o Brasil concorrer com eles, né? Não queria. Além disso, gente, nós não tínhamos condições de concorrer com os produtos ingleses, né? Então, tudo isso dificultou bastante a nossa industrialização. Mas, ao menos, né, com esse decreto, ela foi autorizada. A industrialização no Brasil foi autorizada. Também temos a criação de instituições, como o Banco do Brasil, que foi criado naquele momento, né? O Jardim Botânico, a Imprensa Régia, que era um jornal oficial que noticiava mais as coisas da colônia, né? Da colônia, da corte, né? E a Biblioteca Real, que mais tarde se transformou na Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, né? Também foram feitos tratados como o Tratado de Comércio e Navegação, que é mais um tratado para reduzir os impostos sobre os produtos ingleses, né, dando mais vantagens para os ingleses ainda, tá? O Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. O que isso significa, gente? Que o Brasil passou a ser considerado reino. Essa elevação do Brasil foi uma maneira de justificar a permanência da corte aqui. Então, olha como houve uma inversão. Portugal, que antes comandava, né, de lá, os portugueses comandavam o Brasil, agora mudou. O Brasil deixou de ser colônia e daqui do Brasil o rei comandava, inclusive, Portugal. Tá? Também foram contratados artistas, professores, né, franceses importantes aí, né, para estudar nossa fauna, nossa flora, para registrar um pouco das nossas características da nossa cultura, tá? No ano de 1818, depois de 2 anos que a mãe de Dom João havia falecido, ele foi coroado rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Porque uniu as 3 regiões onde a coroa portuguesa tinha poder, tá? E ele se tornou rei. E foram feitas grandes festas. Foi a primeira vez na história, né, que um rei da Europa, ele foi coroado fora do seu território, né? Porque no caso ele foi ser coroado aqui no Brasil, né? Aqui no continente americano, certo? Então, tá bom. Esse assunto não acaba por aqui, viu? Na próxima aula nós vamos falar de muita coisa para que a gente possa compreender de fato como é que se deu a nossa independência, viu? Mas na aula de hoje é só isso. Vou deixar aqui uma atividade para vocês. Tá bom? Façam com bastante atenção e me mande fotinhas quando estiverem prontas. Beijinho! Tchau, tchau!